Atualização sobre Jorginho, tá? Informações que vocês vão gostar, inclusive sobre Gerson. Dos males, o menor, hein? Vamos falar também de Bruno Henrique, que não compareceu ao STJD. E a gente vai explicar por que ele não foi ao STJD. Tem também informação sobre Alcaraz e tem a lista de convocados do técnico Ancelotti. 5 jogadores do Flamengo. É isso mesmo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas aquele pedido clássico para começar a nossa semana maravilhosa, para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos e com as amigas, para todo mundo ficar sabendo de tudo que está acontecendo no Flamengo. E vamos para as informações. É o seguinte, galera, vou começar falando sobre o jogo ainda. Eu estou vendo muita gente da imprensa, sobretudo imprensa paulista, querendo dar uma narrativa de como se o Flamengo tivesse vencido por conta das polêmicas da arbitragem. A arbitragem foi polêmica? Sim, tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo. E, para ser sincero, eu acho que o Flamengo foi até mais prejudicado, porque ainda teve o cartão amarelo para o Gustavo Gomes, que poderia ter mudado a história do jogo também, o Palmeiras ficaria com 1 a menos. Então, essa narrativa não vai colar. O Flamengo ganhou do Palmeiras porque o Felipe Luiz foi extremamente inteligente. O Flamengo não teve uma exibição de gala, muito pelo contrário. Acho que o jogo no primeiro tempo foi bem chato, no segundo tempo o jogo melhorou, mas nos 90 minutos o Flamengo mereceu vencer e venceu porque o Felipe Luiz foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente, ele mostrou que estudou demais a equipe do Palmeiras, inclusive o segundo gol com participação dos 3 jogadores que ele colocou em campo. O Wallace, Pedro e o Ayrton Lucas, que foi o autor do segundo gol. Então essa narrativa não cola. O Flamengo ganhou porque mereceu ganhar e porque o Felipe Luiz mostrou novamente porque que ele é um grande treinador. E sobre o Wallace, uma curiosidade aqui, números do SofaScore. O Wallace do Flamengo é o jogador da Série A que precisa de menos minutos para participar de gol em 2025. Segundo o SofaScore, esses são os números do jovem de 20 anos. 12 jogos, sendo 1 como titular, 4 gols, 3 assistências, 7 participações em gols, 46 minutos para participar de gol e 2,8 finalizações para marcar. Ou seja, ele precisa de menos de 3 finalizações para poder fazer um gol. Então, números interessantes do Wallace, que recentemente não foi relacionado em algumas partidas do time profissional. Hoje a gente já trouxe aqui o motivo, não estava desempenhando bem no dia a dia, mas é um garoto que, com a cabeça no lugar, vai voar. Ainda bem que ele botou a cabeça no lugar, voltou a desempenhar bem no dia a dia e tem sido convocado pelo técnico Felipe Luiz, que continue assim o Wallace, porque você tem um futuro extremamente promissor. E por falar em atacante, Bruno Henrique não compareceu ao STJD como havia sido convocado, mas não foi culpa do atacante. Informação que a gente apurou. O STJD remarcou 3 vezes o horário de depoimento do Bruno Henrique. Seria online às 15 horas da tarde, depois às 13, aí depois anteciparam para a parte da manhã. Mas o Bruno Henrique estava no CT Ninho do Urubu treinando pelo Flamengo, como já estava previsto. O treino do Flamengo começou 10 horas da manhã. Ou seja, não tem como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O STJD mostrou aí, digamos assim, uma certa desorganização. E aí, um novo depoimento, um novo dia para o Bruno Henrique depor vai ser marcado e a gente vai informando por aqui. Agora vamos falar de uma notícia maravilhosa. Maravilhosa. Eu confesso para vocês que eu estava com um certo medo do que havia acontecido com o Gerson. Ontem, nas outras redes sociais, eu até publiquei que na primeira análise dos médicos, algo de grave havia sido descartado, que não parecia ter sido nada grave, mas é óbvio, como vocês médicos me acompanham aí, o médico, para dar um diagnóstico, precisa dos exames. Fizeram uma primeira análise ali no vestiário, mas precisava dos exames. E aí, os resultados dos exames saíram. E o Flamengo divulgou o seguinte: substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, Gerson passou por exames clínicos e de imagem ainda na noite de domingo. Os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nessa segunda-feira, no CT Jorge Gelau, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia. Ufa! Eu estava com certo medo e receio de que ele tivesse rompido alguma coisa, porque o lance foi extremamente feio, gente. O pé dele prendeu, o joelho virou. Ah, é culpa da grama sintética? Gente, não sei,
Não sei, isso aí é um velho e longo debate. Não vou ficar aqui falando da grama sintética, que eu acho que não deveria existir, mas é uma opinião minha, é algo pessoal. Isso aí é um debate longo, mas que bom que não aconteceu nada de grave com o Gerson. Torcer para que ele fique à disposição já para quarta-feira, para o jogo contra o Deportivo Táchira, e no domingo o Flamengo enfrenta a Fortaleza, jogo inclusive que, se tudo der certo, o Flamengo pode chegar à liderança do Campeonato Brasileiro novamente, e aí chegar ao Super Mundial como líder do Campeonato Brasileiro. Seria extremamente importante para as pretensões rubro-negras na temporada 2025. Galera, o Alcaraz fez mais um gol pelo Everton, né, nesse final de semana, e aí eu tô vendo muita gente noticiar que ele bateu as metas e com isso vai ser comprado. Entrei em contato com o Flamengo e também com os representantes do atleta e publiquei o seguinte nas outras redes sociais: Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande. Tanto Flamengo quanto representantes de Alcaraz negam que o jogador tenha batido as metas de compra obrigatória do Everton. No Fla, o discurso é de tranquilidade, porque caso o Alcaraz não bata as metas e o Everton não queira exercer a opção de compra, outros clubes da Europa, inclusive da Inglaterra, já entraram em contato para demonstrar interesse no argentino. O jogador, segundo os representantes, está feliz no Everton e vê com bons olhos uma permanência. Onde eu quero chegar? O Flamengo vai vender o jogador, não quer continuar ou manter o jogador aqui para o restante da temporada. O Flamengo quer negociá-lo. Vai torcer para o Everton, vai torcer primeiro para o jogador bater as metas. Se o jogador não bater as metas obrigatórias, torcer para o Everton exercer a opção de compra. Se o Everton não exercer a opção de compra, o Flamengo tem outros clubes interessados na contratação desse jogador pelos valores que, teoricamente, o Flamengo venderia ao Everton. Então, é isso. Só trazendo a informação para vocês. Pessoal, vamos lá. Primeira convocação de Ancelotti pela seleção brasileira. Tem alguns nomes aí inesperados. Tem ausência, importante. E tem também 5 jogadores do Flamengo. Papel e caneta na mão, galera. Vamos lá. Alisson, Bento e Hugo Souza são os 3 goleiros. Hugo Souza, para mim, uma surpresa. E não que eu não goste do goleiro, acho um baita goleiro. Sempre falei isso desde os tempos de Flamengo. Mas eu acho que tinha outros na frente dele. Bem outros na frente dele. Por exemplo, o Léo Jardim, do Vasco, está na frente dele. Mas quem? O próprio Everton, do Palmeiras, eu acho que é um goleiro melhor do que ele. E não vejo nenhum problema aí, o fato dele ter 37 anos, sendo que a Copa do Mundo é ano que vem. Mas vamos lá. Alisson, Bento, Hugo Souza, Alexandro do Flamengo, Alexandre Ribeiro do Lille, Beraldo PSG, Carlos Augusto, Inter de Milão, Danilo Flamengo, Léo Ortiz Flamengo, Marquinhos PSG, Wanderson Mônaco, Wesley Flamengo, Andrés Pereira Fulham, Andrei Santos do Strasbourg, que ele pertence ao Chelsea, aquele cria do Vasco, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, Manchester United, Ederson, Atalanta, Gerson, Flamengo. Atacantes: Anthony Betts, Estevão, Palmeiras, Gabriel Martinelli, Arsenal, Matheus Cunha, Wolverhampton, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham e Vinícius Júnior, Real Madrid. Vamos lá, Richarlison, um jogador que ele conhece há muito tempo, voltou a jogar bem lá no futebol inglês. Para mim, nenhuma surpresa. Inclusive, falei no SBT recentemente que o Richarlison deveria voltar por conta da relação dele com o Ancelotti. Casemiro também voltando, nenhuma surpresa. Acho até que vai fazer um bem danado para a seleção brasileira. A liderança dele, para mim, é um jogador de altíssimo nível. Cara, 5 jogadores do Flamengo e a ausência do Neymar. Vocês perceberam aí que eu não falei o nome do Neymar, o que eu acho um acerto. Eu estava nessa expectativa, falei isso aqui, falei no SBT também. Qual seria a postura do Ancelotti em relação ao Neymar? E mostrou: Neymar, se você não merecer, você não vai ser chamado. Alguém tem dúvidas que, se fosse o Dorival Júnior, o Neymar estaria nessa lista? Claro que não, né? O Dorival disse na última convocação dele que estava montando o time em prol do Neymar, para jogar pelo Neymar. Eu acho que o Ancelotti, a gente pode discutir aí Hugo Souza, alguns nomes. Por exemplo, ele chamou Andrei Santos, com todo respeito ao Andrei, que eu gosto do futebol dele. Mas o João Gomes e o André, ambos do Wolverhampton, para mim, estão na frente dele. Eu não chamaria o Andrei. A gente pode discutir um outro aí, mas de maneira geral, uma convocação tranquila. E vocês? O que vocês acharam? 5 jogadores do Flamengo. Quero a opinião de vocês sobre essa lista aí do
Carlo Ancelotti, ou para os brasileiros, Carlinho. Tintim para vocês, hoje só tomando um esquinho mesmo para comemorar, porque eu realmente estou muito satisfeito com a vitória de hoje. A atuação foi espetacular? Não, não foi espetacular. Eu acho que os dois times entraram em campo muito dispostos a acertar um acordo de 0-0. Empate que mantinha o Palmeiras com 4 pontos de diferença e que mantinha o Flamengo relativamente perto. O ruim seria o Flamengo perder e ir para 7. O Palmeiras não mostrou ter ambição de buscar esse resultado. Até teve um pênalti. Ai, meu Deus do céu, que pênalti insuportável, mandrake, né? É claro que o braço do Varela estava fora da área. Basta olhar para a câmera. Ele salta de dentro da área, mas ele cai fora da área. E o braço está nitidamente fora da área. Então, para mim, pênalti inventado pelo árbitro, que foi chamado ao vídeo, ao VAR, para olhar bem se ele considerava que tinha sido pênalti. Certamente o VAR deve ter comentado, olha, a bola me parece que bate no braço fora da área, mas ele não se convenceu, foi lá e pá! Na cal. E aí o que nós vimos? Agustin Rossi, de novo. Está na hora da gente começar a falar francamente que nós temos um goleiraço. Essa que é a verdade. Essa vitória de hoje está na conta, tem a assinatura de Agustin Rossi. Se o Palmeiras faz 1-0 ali naquele momento, cara, a situação vai ficar muito complicada. Tinha, sei lá, 10 minutos de jogo, 11 minutos de jogo. Imagina aquela bola entrando. Palmeiras 1-0 no Allianz, não precisando mais propor jogo. Vem, Flamengo, vem, que eu vou só te contra-atacar aqui com o Estevão, com o Vitor Roque, com todo mundo, essa garotada veloz que eu tenho pela frente. Mas aí apareceu o Rossi, que defendeu 2 vezes. Ele faz a defesa do pênalti, claro, tem rebote. Você pegar um pênalti como aquele, não é para você pegar e encaixar. E ele se levanta correndo e pula de novo, e a conclusão do jogador que vem, que eu não me lembro mais quem foi, pega na cara dele. Ele defendeu 2 vezes aquela bola. Ele impediu o gol do Palmeiras 2 vezes. Então, insisto, vamos parar de... Rossi não pega as difíceis, só pega as fáceis. O Rossi é um baita goleiro, gente. O Rossi é um goleiraço. E nós temos que agradecer por ter um goleiro dessa estatura. A vitória de hoje passa, e muito, pela defesa de pênalti do Rossi. A partir daí, como é que eu vi o jogo? Eu vi o jogo com os dois times meio que dizendo, se você quiser, você me ataca. Eu necessariamente não vou te atacar, eu vou te contra-atacar. O Flamengo tentando diminuir o ritmo do jogo, tentando cadenciar a bola, como sempre faz, mas com uma atuação do ataque novamente de chorar, né? O Cebolinha hoje, errou tudo que ele tentou. O único arremate dele ao gol foi numa jogada que já tinha sido parada por impedimento. E mesmo assim ele arrematou em cima do Everton. Aliás, foi o único arremate do Flamengo no primeiro tempo inteiro. Como não valeu, o fato é que o Flamengo passou o primeiro tempo inteiro sem dar um chute a gol. Mas então foi um desastre? Não, não foi um desastre, porque o sistema de marcação e o sistema defensivo estavam muito bem. Depois daquele pênalti, o Palmeiras também não teve mais oportunidade nenhuma. O Flamengo trancou muito bem a sua entrada da área. O Flamengo tirou a velocidade do Estevão e do Vitor Roque. O Léo Ortiz deve estar com o Vitor Roque no bolso até agora. Porque o Vitor Roque não fez nada. O Vitor Roque mal foi visto em campo. E o próprio Estevão, que correu muito, que tentou, foi sempre muito bem marcado pelos jogadores, pelos zagueiros do Flamengo, pelo meio-campo do Flamengo. Então, o primeiro tempo, para mim, ele teve a grande defesa do Rossi e teve uma grande atuação do sistema defensivo do Flamengo. Mas, em compensação, do meio para frente, foi aquela tristeza que nós já conhecemos.
Cebolinha desastroso, Bruno Henrique não acertando nada também, e Luiz Araújo um pouquinho melhor, mas muito pouco, incapaz de fazer diferença em qualquer coisa. O próprio Arrascaeta, vamos combinar, estava muito devagar no primeiro tempo. Teve uma jogada bonita que ele tentou cortar ali por 3 lá, mas depois tocou a bola, não aconteceu mais nada. Estava apagado também no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e uma coisa que o Felipe Luiz raramente faz, ele substituiu o Cebolinha no intervalo. Já voltou para o segundo tempo com o Michael. Isso prova que ele viu também o desastre que foi o Cebolinha. O que acontece com o Cebolinha? Será que o Cebolinha vai voltar a jogar bem algum dia? Ou é melhor negociar ele com o Grêmio lá, pegando eventualmente alguns garotos do Grêmio que possam ser interessantes? Ou até o Bright White, sei lá. Mas o Cebolinha está desanimador, cara. Está desanimador. Essa é a grande verdade. Entra o Michael no lugar dele, que também não melhora grandes coisas. Não melhora. O Michael entra com aquela coisa, né? Correr feito um alucinado, marcar na própria área do Flamengo, tentar arrancar atabalhoadamente para frente, mas também não resolveu nada. Só que o Flamengo passa a dominar as ações no segundo tempo. Se você prestar atenção, até saiu pênalti a favor do Flamengo, era o Flamengo quem dominava as ações. Sem criar grandes chances de novo, sem chutar de novo, mas era o Flamengo que retomava a bola no meio-campo e vinha tocando, o que tirava completamente o ritmo do Palmeiras. Aí acontece o lance que, para mim, é definitivo. Né? O Luiz Araújo, e aí méritos para ele, vê o Arrascaeta entrando na área, faz um passe vertical para o Arrascaeta, o Arrasca recebe, é claramente abraçado pelo Murilo. O Murilo mete o bração aqui assim, e depois, quando ele percebe que vai ser descoberto, vai marcar o pênalti, ele larga, mas ele larga com aquele puxãozinho de leve na camisa ainda por cima. E o Arrascaeta, é claro, cai e valoriza. Isso é óbvio. Agora, negar que houve o abraço, não. Tem que ser cego. Aí vem aquela história, não foi o suficiente. Como não foi o suficiente? O cara estava entrando na área livre, com a bola dominada. E aí você vai e abraça o cara aqui por trás e dá um puxãozinho nele, e, não foi forte o suficiente. Não foi forte, cara. Brincadeira, né? Na cal, mas não foi o que o juiz fez. Esse juiz não gosta do Flamengo, cara. Esse juiz é complicado. Esse é aquele que não deu o pênalti no Everton Ribeiro, um encontrão com o Richard Rio, deu nas costas do Everton Ribeiro, dentro da área, no outro Flamengo e Palmeiras. Dessa vez ele foi chamado pelo VAR. Vamos lembrar que a jogada segue, o Palmeiras vai ao ataque, tá? A bola vai sair na lateral, lá na defesa do Flamengo. Mas aí o VAR berra para ele. Pera aí, não começa não. E finalmente diz, não, vem ver. E aí, cara, quando você vai pro VAR ver aquele lance, que me perdoem todos os palmeirenses, não tem como não dar aquele pênalti. Não tem como não dar aquele pênalti. Aliás, não deveria ter deixado de dar também aquele pênalti, que o Everton, goleiro do Palmeiras, entra com um joelhaço nas costas do Léo Ortiz. Não, mas é normal, o goleiro salta com a perna para cima. Sim, salta para se proteger. Só que ele saltou, dominou a bola e continuou com o joelho em direção ao Léo Ortiz. Então aquilo para mim também era pênalti. Vão reclamar do pênalti possível do Alexandre sobre o Vitor Roque. Ali não vi empurrão. Com toda sinceridade, não vi empurrão. Ele bota as mãos nas costas do Vitor Roque, sim, mas ali sim eu acho que o Vitor Roque sente as mãos e puff, se projeta. De qualquer maneira, poderiam ser 2 pênaltis para um lado, 2 pênaltis para o outro. Foi um pênalti para um lado, um pênalti para o outro, tudo bem. O Palmeiras perdeu o dele, o Flamengo não perdeu. O Arrascaeta quase quebrou a espinha do Everton na cobrança. Né? O Everton não conseguiu nem cair. E aí, o jogo muda de vez. Aí o jogo incendeia, coisa que até então não tinha acontecido. Flamengo e Palmeiras, até o gol do Arrascaeta, não tinha pegado no breu, vamos assim dizer. O jogo estava aquele jogo típico que os dois técnicos, no fundo, diziam assim, eu não quero perder. Eu não quero perder. Se der para ganhar, ótimo, mas principalmente eu não quero perder. Houve muito pouca ação ofensiva até este momento. Até este momento, quase não havia tido situações claras de gol, a não ser os 2 pênaltis. Com a diferença de que o Palmeiras perdeu o dele e o Flamengo converteu. A partir daí, o Palmeiras enlouquece,
Palmeiras começa a botar a cavalaria toda em campo, botou Paulinho, botou Rafael Veiga, botou Luigi, botou Flaco Lopes, botou mais um aqui que eu não estou me lembrando quem foi, vou ver já aqui na escalação, mas ele aí passa a botar todo mundo em campo para tentar justamente, pelo menos, empatar o jogo, já que a derrota para o Palmeiras era muito ruim. O Palmeiras, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha aqui, deixa eu ver o que ele botou. Olha, ele botou o Rafael Veiga no lugar do Gustavo Gomes, do zagueiro. Botou o Maurício, meio-campo, no lugar do Mike, lateral. Botou o Luigi no lugar do que é volante. Trocou o Vitor Roque pelo Flaco Lopes. O Vitor Roque estava no bolso do Léo Ortiz. E trocou o Facundo Torres pelo Paulinho. Ou seja, ele fez as 5 substituições. Passou a pressionar. Inegavelmente passou a pressionar. Mas é o que eu digo, quantas defesas o Rossi fez nessa época de pressão? Me lembro de um chute meio que a queima-roupa, que o Rossi faz outra grande defesa ali na pequena área do Flamengo. Mas o resto foi cruzamento sobre a área. A defesa do Flamengo soberba hoje no jogo aéreo. Tirava tudo de cabeça, absolutamente soberba. Passou a tentar chutar de longe, não acertou nenhuma bola dentro do gol. E assim foi. E aí o Felipe Luiz mexe bem, na minha opinião. Ele já tinha mexido no intervalo, que é uma coisa que ele normalmente não faz. Aí, quais são as mexidas do Felipe Luiz? Primeira coisa que ele faz, ele é obrigado a tirar o Gerson. O Gerson se machuca. Então, sai o Gerson, entra o Danilo. Eu disse assim, mas o Danilo... Aí pensei ele vai botar o Danilo na zaga e vai empurrar o Léo Ortiz para volante. Ele faz uma jogada que eu, no primeiro momento, torci o nariz. Mas depois eu fui obrigado a reconhecer que foi genial. Ele bota o Danilo na lateral direita e empurra o Varela para volante. E o Varela jogou muito de volante. Aliás, cara, o Varela é outro daqueles jogadores que nós, críticos, e eu me incluo entre eles, precisamos fazer um meia-culpa. O Varela é muito bom jogador, cara. Ele é muito bom jogador. Ele estava jogando bem na lateral. Acho que a zaga inteira do Flamengo estava jogando muito bem. Léo Ortiz estava jogando uma barbaridade. Léo Pereira estava muito bem. Alexandre, meu Deus do céu. Se ele tivesse recebido metade das bolas que ele passou e não deram para ele, talvez o Flamengo tivesse feito gol antes até. Agora, o Varela sai dali da lateral direita, onde já estava bem, e vai jogar de volante brilhantemente. Volante ofensivo. Volante marcando saída de bola. Volante roubando bola na entrada da área do Flamengo. Volante desarmando o Estevão na hora que o Estevão ia chutar. Partidaço do Varela. Partidaço do Varela. E depois mexe ainda mais da seguinte maneira. E aí é que eu acho que foram as medidas. Tira o Luiz Araújo e bota o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas reforçou o sistema defensivo, mas se mandava para o ataque também. Tanto que é ele que vai fazer o segundo gol. E tira o Arrasca e bota o Wallace Ian. Cara, houve algumas notícias que eu achei que foram muito boas para o Flamengo. Houve a péssima notícia da contusão do Gerson. Mas a entrada do Wallace Ian, gente, não é possível que o Felipe não perceba que o Wallace Ian está pedindo passagem. Já que ele acha que o Pedro não está pronto, eu acho essa decisão discutível, mas é ele quem está lá todos os dias com o Pedro no treinamento, é ele quem tem os números do desempenho do treinamento do Pedro, treinamento físico, tá? Gente, não faz sentido botar mais Bruno Henrique. Não faz sentido botar Juninho. O garoto que tem que jogar de centroavante é o Wallace Ian. O Wallace Ian é um moleque que tem um fôlego de um jovem de 19 anos e de um jovem forte, de compreensão física robusta. E é um jovem que sabe jogar bola, que faz gol, que faz a tabela como ele fez no caso do gol do Ayrton Lucas, gente. Tabela perfeita, perfeita. Não tem... Gente, Felipe, pelo amor de Deus, Felipe, até que você considere o Pedro 100%, quem tem que jogar no ataque do Flamengo chama-se o Wallace Ian.
Tem que ter essa coragem, cara. Tem que ter essa coragem. Bota o Bruno Henrique na esquerda, se você quiser manter o Bruno Henrique, já que o Cebolinha e o Michael, meu Deus do céu, melhor coisa que o Flamengo faz nesse meio do ano, realmente, é se livrar dos dois. Bota o Bruno Henrique na esquerda, mas bota o Wallace no comando do ataque, cara. O garoto está fedendo a gol, fedendo a boa entrada no time. Toda vez que ele entra bem. E aí as entradas do Wallace e do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas entra muito bem na defesa também, marcando ali na frente da área brilhantemente. O Estevão ia chutar também uma bola, ele de carrinho foi lá e tocou a bola, só a bola, nem tocou no Estevão. E vai para o ataque. E aí sai o segundo gol. Porque eu confesso, eu sou rubro-negro, mas tenho também as minhas manias e superstições. Eu estava achando, olha, esse 1-0 vai ser difícil de segurar. O Palmeiras vai vir com tudo, fez todas as substituições, botou um bando de gente boa, vai acabar empatando. Aí veio o gol salvador. O gol que tira o elefante das costas do Flamengo é o gol do Ayrton Lucas. Numa jogada, claro, o Palmeiras estava alucinado para frente, mas a coisa de você botar um jogador como o Wallace e dar ao Ayrton Lucas a liberdade para ele ir também, já que o Alexandre era quem estava garantindo a lateral esquerda, propiciaram o segundo gol, e aí a vitória inquestionável. Inquestionável. Fala nação, notícia quente no radar. Jorginho se despede do Arsenal neste domingo e já tem destino certo. Vai vestir o manto sagrado do Mengão. O volante vai jogar sua última partida pelo clube inglês contra o Southampton, encerrando o ciclo na Premier League para começar uma nova fase com a camisa mais pesada da América. O contrato já tá certo, 3 anos de vínculo com o Flamengo até 2028. Agora é só cumprir o último compromisso na Europa e se apresentar ao mais querido para reforçar o meio-campo rumo ao Mundial. Tá empolgado com essa chegada? Comenta aí, porque o próximo bloco vem com bastidores exclusivos. Sabe o que é respeito com o craque que tá chegando? O Flamengo mostrou classe. Depois que Jorginho aceitou a proposta e fechou com o Mengão, o clube concedeu 4 dias de folga pro volante curtir a lua de mel. Isso mesmo, o cara vai casar em junho e já recebeu o presente rubro-negro antes mesmo de vestir o manto. Ele só se apresenta após o fim do contrato com o Arsenal, mas já chega sabendo. Aqui é cobrança alta, mas também é acolhimento. E se tudo der certo, Jorginho estreia já embalado para buscar título no Mundial. Quer moral maior que essa? No próximo bloco, porque ele pode ser o motor que faltava nesse meio-campo. Com a chegada de Jorginho, o Flamengo ganha muito mais do que um volante. Ganha visão de jogo, experiência internacional e liderança silenciosa. O cara sabe marcar, mas também sabe pensar. É aquele camisa 8 moderno que faz a bola rodar e organiza a casa mesmo no caos. Com ele, Felipe Luiz pode variar o esquema, controlar mais o meio e até liberar outros nomes para criar mais. Numa temporada cheia de decisões, ter um jogador com leitura de jogo e passe limpo é essencial. Jorginho pode ser o equilíbrio que faltava entre defesa e ataque. E no bloco 4, vou te contar o que a torcida pode esperar dele já nos primeiros jogos. Mesmo sem entrar em campo ainda, Jorginho já movimenta a nação. A galera quer saber, ele vai dar conta do recado? Vai assumir a camisa 8 e liderar esse meio no Mundial? Se chegar bem fisicamente e com ritmo, tem tudo para ser titular logo de cara. O Flamengo não trouxe ele por acaso, trouxe para resolver. E agora eu quero saber de você, acha que Jorginho é o reforço ideal? Quem deve jogar ao lado dele nesse meio? Comenta aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se tiver qualquer novidade, você vai saber aqui primeiro. Aqui é Mengão 24 horas por dia, parceiro.